O Flamengo mexeu com o mercado e agitou os bastidores do futebol brasileiro bem no apagar das luzes da janela de transferências. Ninguém esperava, mas o Mengão surpreendeu e encerrou o ciclo de contratações com um nome que já vinha sendo especulado, mas que agora está oficialmente fechado. Só que, além disso, o rubro-negro ainda vive situações curiosas fora das quatro linhas. Uma delas é o impasse envolvendo Matheus Gonçalves, que pode acabar voltando ao clube mesmo depois de já ter feito exames médicos no exterior. Meus amigos, a semana começou quente no ninho do urubu, e tem muita coisa acontecendo nos bastidores. O mês de setembro começou e o Flamengo já mostrou que não está para brincadeira. A equipe, mesmo após empatar com o Grêmio, se mantém firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Foram 47 pontos somados até aqui, o que mostra uma regularidade impressionante, mesmo com os tropeços aqui e ali. E o mais curioso é que, mesmo com esse empate, ninguém conseguiu encostar. O Cruzeiro vem logo atrás com 44, e o Palmeiras, com todos os seus recursos, estacionou nos 43. O detalhe curioso aqui é que o Palmeiras, mais uma vez, foi beneficiado com aquele pênalti duvidoso que já virou quase uma marca registrada. Aquele lance que sempre dá margem para discussão, que faz a torcida adversária chiar e o árbitro sair de campo cercado de críticas. Mas no fim das contas, o resultado foi empate, e isso segurou a liderança do Flamengo. E olha que não foi só o torcedor que ficou incomodado com a arbitragem. Depois do jogo, o dirigente do Flamengo, Boto, soltou o verbo. Ele não poupou críticas à maneira como o time vem sendo tratado dentro de campo pelos árbitros. Reclamou com razão da disparidade nas marcações, mesmo em jogos onde o Flamengo tem amplo domínio. Contra o Grêmio, por exemplo, o time teve 67% de posse de bola, finalizou mais de 20 vezes, não sofreu escanteio, e mesmo assim levou mais faltas do que o adversário. É para desconfiar, não é? Segundo ele, virou padrão, qualquer toque dos jogadores rubro-negros já é falta, enquanto o time apanha sem que o juiz sequer levante o apito. Essa indignação ganhou força porque não é a primeira vez que isso acontece. A torcida já vem percebendo esse tipo de critério duplo há algumas rodadas. Boto foi firme ao pedir que o Flamengo reaja fora de campo também. Que os dirigentes façam barulho, que cobrem, que pressionem. E ele tem razão. No futebol brasileiro, infelizmente, quem não grita, dança. É só observar o exemplo do Palmeiras. Lá, se o juiz erra, o técnico reclama, a presidente reclama, os jogadores reclamam, e o árbitro já entra na partida seguinte pisando em ovos. Teve até o caso emblemático do Jean-Pierre, que depois de cometer um erro contra o Palmeiras, simplesmente desapareceu do cenário. Nunca mais apitou. É esse tipo de postura que protege os clubes. E o Flamengo, por mais gigante que seja, precisa também fazer valer seu peso nos bastidores. Não dá mais para aceitar calado erros grosseiros que interferem diretamente no desempenho do time. Mas voltando ao mercado da bola, o Flamengo encerrou oficialmente sua movimentação de entradas com a contratação de Jorge Carrascal. Foi um processo planejado, estratégico, onde o clube mapeou as necessidades e agiu com precisão. Segundo as palavras dos próprios dirigentes, as prioridades foram definidas e cumpridas. Agora, a tendência é que apenas saídas aconteçam. O mercado internacional ainda está aberto em alguns países, como os árabes e algumas ligas europeias, que ainda permitem negociações até o dia 10 ou 15 de setembro. Aqui no Brasil, no entanto, o prazo se encerra mais cedo, o que limita as possibilidades de chegada de novos atletas. E uma dessas possíveis saídas, que parecia certa, pode acabar voltando atrás. O caso de Matheus Gonçalves chama a atenção. O jogador chegou a viajar, passou pelos exames médicos, foi aprovado, e tudo indicava que a transferência para o Al-Ahly estava sacramentada. Só que na hora de colocar tudo no papel, apareceu um impasse. Flamengo e o clube árabe não chegaram a um acordo definitivo sobre a forma de pagamento. Com isso, o contrato ainda não foi assinado, e mesmo com o jogador já no exterior, existe a possibilidade real de ele ser devolvido. É aquela típica novela de janela de transferências, onde tudo parece certo até que esbarra nos detalhes burocráticos. Enquanto isso, Matheus segue aguardando, e o Flamengo,
claro, está de prontidão. Se o negócio realmente não sair, ele volta e segue no elenco até o fim da temporada. E se por um lado o clube está tranquilo com o elenco montado, por outro perdeu uma oportunidade de trazer um nome de peso por empréstimo. Marcos Leonardo, atacante de destaque, foi liberado pelo Al Hilal para jogar no Brasil até o final do ano, e o destino dele será o São Paulo. O Flamengo até tentou, fez contato, mas tudo indica que a escolha foi do próprio jogador. E aí entra aquele velho dilema: vestir a camisa do Flamengo não é para qualquer um. Aqui, ninguém chega com vaga garantida. Tem que lutar, suar, conquistar o espaço. E nem todo mundo está disposto a encarar essa realidade. Talvez tenha sido isso que pesou na decisão de Marcos Leonardo. Em São Paulo, ele chega com chances claras de ser titular. No Flamengo, teria que brigar com um elenco estrelado. E, sejamos francos, nem todo atleta encara essa briga de frente. Enquanto isso, no campo, o time segue forte. Mesmo com alguns desfalques, como o de Jorginho, que não atuou na última rodada por conta de um incômodo muscular, o Flamengo mostrou sua força. Jorginho foi ao Ninho do Urubu para fazer trabalhos específicos de fisioterapia, mas ainda não estava pronto para o jogo. E sim, fez falta. Principalmente depois da saída do De La Cruz, que vinha comandando o meio de campo com maestria. Quando ele saiu e entrou o Araújo, o rendimento caiu. Não que o substituto tenha jogado mal, mas a diferença de intensidade e dinâmica foi evidente. Com o Jorginho em campo, talvez o desfecho fosse diferente. Mas não adianta chorar o leite derramado. O importante é que o time continua na ponta da tabela, com uma campanha sólida e chances reais de brigar até o fim pelo título. E agora vem aí uma semana diferente. O elenco ganhou folga até a sexta-feira. Isso mesmo, uma semana inteira de descanso, algo raro no calendário apertado do futebol brasileiro. Mas há um motivo justo por trás disso. Durante o período do Super Mundial, vários clubes tiveram uma espécie de mini-férias, com menos jogos e treinos mais leves. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, por outro lado, seguiram em ritmo intenso, sem pausa. Então, essa folga é uma forma de equilibrar o desgaste, recuperar os atletas e voltar com força total na próxima semana. Até porque o próximo compromisso do Mengão será apenas no outro domingo, dia 14, o que dá tempo suficiente para preparar bem a equipe e corrigir os erros que ainda persistem. E nesse intervalo sem jogos, é claro que os bastidores vão continuar quentes. Seja com movimentações de saída, como pode acontecer com outros jogadores além de Matheus Gonçalves, ou com atualizações sobre lesões e retornos importantes. O elenco do Flamengo é qualificado, mas é essencial manter todo mundo em boas condições físicas e mentais para a maratona que ainda vem pela frente. Campeonato Brasileiro, Libertadores, seleção batendo na porta, setembro promete ser um mês decisivo para o clube. E cada passo dado agora pode fazer toda a diferença lá na frente. O que fica claro é que o Flamengo está se preparando. Não só para manter a liderança, mas para chegar ao fim da temporada brigando em alto nível em todas as frentes. A janela foi usada com inteligência, o elenco está sendo bem gerido, e mesmo com críticas pontuais, o trabalho mostra solidez. Claro, os erros de arbitragem incomodam, e a pressão tem que continuar fora de campo. Mas dentro das quatro linhas, o time mostra consistência, organização e vontade de vencer. É esse espírito que vai fazer a diferença na reta final. E o torcedor, como sempre, vai estar junto, cobrando, apoiando, vivendo cada lance com intensidade. Se o Matheus Gonçalves volta ou não, se o Marcos Leonardo fez bem ou mal em ir para o São Paulo, se a arbitragem vai continuar pesando contra, tudo isso faz parte do turbilhão que é o dia a dia do Flamengo. Mas uma coisa é certa, o Mengão segue firme, segue forte, e está mais vivo do que nunca na briga por mais um título. E com o time de folga até sexta-feira, os olhos se voltam ainda mais para os bastidores, onde decisões importantes continuam sendo tomadas. O torcedor pode até achar estranho ver o Flamengo parado por tantos dias, mas essa pausa vem em boa hora. O calendário do futebol brasileiro é um moedor de carne, e o elenco vinha de uma sequência desgastante, com viagens, jogos decisivos e um nível de cobrança altíssimo.
Esse respiro pode ser exatamente o que o grupo precisa para recuperar o físico e também o emocional, porque a reta final da temporada promete ser intensa. E não é exagero dizer que essa pequena pausa pode influenciar diretamente nos rumos do Brasileirão. Enquanto os jogadores descansam, a diretoria segue ligada em tudo. Ainda que as contratações estejam encerradas por aqui, o movimento de saída continua em pauta. A novela envolvendo Matheus Gonçalves, por exemplo, é o retrato fiel de como nem sempre as coisas acontecem como planejado. O jogador viajou, realizou exames médicos, foi aprovado, teve fotos vazadas no novo clube, e mesmo assim, o contrato não foi assinado. A divergência sobre a forma de pagamento travou tudo. E isso escancara algo que o torcedor às vezes esquece: o futebol moderno é tão burocrático quanto competitivo. Às vezes o mais difícil não é nem encontrar o jogador ideal, mas sim fechar os detalhes financeiros da forma como todos os envolvidos querem. E no caso de Matheus, se o acerto não acontecer, ele volta para o Flamengo e continua disponível. E aí o torcedor se pergunta: mas será que ele volta com o mesmo foco? Será que a diretoria vai conseguir reintegrá-lo sem ruído? Essas são questões delicadas, mas que o Flamengo já demonstrou capacidade de administrar. O clube tem um departamento de futebol experiente, que sabe lidar com situações assim. E, mais do que isso, a comissão técnica sabe como extrair o melhor de jogadores que, em um primeiro momento, não estavam nos planos. A verdade é que, se ele voltar, vai ter que correr, suar e mostrar que merece estar ali. Ninguém joga com o escudo, ainda mais num elenco tão disputado. Outro ponto que segue movimentando as conversas internas é o comportamento da arbitragem nos jogos do Flamengo. A insatisfação não é nova, mas agora parece ter chegado num nível insustentável. Quando até os dirigentes resolvem vir a público e cobrar mais firmeza, é porque a situação passou do limite. O Flamengo tem sido constantemente prejudicado por critérios duvidosos, marcações absurdas e decisões que não condizem com o que acontece dentro de campo. E não se trata de choro ou reclamação gratuita. É uma questão de justiça esportiva. Um clube que domina as estatísticas de jogo, que propõe a partida, que cria chances e busca o gol o tempo inteiro, não pode ser o mais punido em campo. Isso não bate com a lógica do futebol. E o que incomoda ainda mais é o padrão. Não é um erro isolado. São lances recorrentes, decisões que se repetem rodada após rodada, sempre contra o mesmo clube. E é aí que a diretoria precisa agir. Porque, goste ou não, o futebol brasileiro ainda funciona muito na base da pressão. Se o clube se cala, vira alvo fácil. E o Flamengo não pode se dar ao luxo de aceitar esse tipo de condução. A arbitragem precisa saber que está sendo observada, que há consequências, que há cobrança. Esse tipo de pressão externa pode, sim, mudar posturas dentro de campo. Pode fazer um árbitro pensar duas vezes antes de cometer mais um erro grotesco. Enquanto isso, a comissão técnica trabalha com cautela para reequilibrar o time. A ausência de Jorginho contra o Grêmio foi sentida. Mesmo com o De La Cruz dominando o meio-campo até a sua saída, a falta de opções de mesma qualidade para substituição ficou escancarada. A entrada do Araújo não manteve o ritmo, e o time perdeu intensidade no setor central. Isso é um alerta para a sequência da temporada. Com a maratona de jogos que vem por aí, será fundamental ter um banco de reservas mais confiável, com peças que entrem e mantenham o nível. E é nesse ponto que a preparação física e o departamento médico entram em cena. Recuperar jogadores, evitar lesões e manter todos em alto rendimento será uma missão tão importante quanto qualquer reforço de mercado. Aliás, falando em elenco, vale destacar como o Flamengo se fortaleceu nesta janela. Carrascal chega como a cereja do bolo de um trabalho bem feito. Um jogador versátil, com qualidade técnica, experiência internacional e capacidade de desequilibrar. Não chega para ser salvador, até porque o time já está bem estruturado, mas é uma peça que pode ser decisiva nos momentos-chave. E é exatamente esse o perfil que o clube precisava: alguém que possa entrar num segundo tempo, mudar a dinâmica do jogo, oferecer alternativas de ataque e aumentar a imprevisibilidade ofensiva da equipe. Com ele, o Flamengo ganha mais uma arma para os duelos decisivos que virão.
E se Carrascal foi o último nome confirmado, é importante lembrar que o clube também tentou outras investidas. O caso de Marcos Leonardo deixa claro que nem sempre é uma questão de esforço ou dinheiro. Às vezes, é o próprio jogador que escolhe o caminho mais confortável. Em São Paulo, ele terá mais minutos, menos pressão, um ambiente onde pode se destacar com mais facilidade. Já no Flamengo, a disputa seria dura, o nível de exigência é muito mais alto e qualquer erro vira manchete. Não é todo jogador que encara isso com naturalidade. E, de certa forma, é até positivo que quem não esteja preparado para esse ambiente escolha outros caminhos. No Flamengo, a régua é outra. E quem chega precisa estar pronto para isso. Agora, com o grupo fechado e os olhos voltados para a preparação, o foco total passa a ser o Brasileirão. O empate com o Grêmio, embora tenha frustrado parte da torcida, não foi um desastre. Pelo contrário. Foi mais um ponto somado, num jogo onde o time dominou amplamente e só não saiu com a vitória por detalhes, e, claro, pela arbitragem. O importante é manter a regularidade. É seguir somando pontos, consolidando a liderança e construindo a vantagem necessária para, mais adiante, ter margem para administrar a tabela. O Flamengo sabe que o campeonato é longo, cheio de armadilhas, e que cada ponto pode fazer diferença lá na frente. Além disso, o calendário da Libertadores também já começa a se aproximar. E aí é onde o bicho pega de verdade. O torneio continental exige muito mais do que qualidade técnica. É preciso ter alma, espírito de competição, saber jogar fora de casa, enfrentar pressão de torcida, gramados ruins, arbitragem duvidosa. É outro clima. E é nesse cenário que o Flamengo costuma crescer. O histórico recente do clube na Libertadores é respeitável, e não é por acaso. Quando chega a hora do mata-mata, o time se transforma. E essa pausa agora pode ser essencial para recarregar as energias e entrar com tudo na fase decisiva da competição. Enquanto isso, os jogadores que seguem no departamento médico vão sendo monitorados de perto. A comissão trabalha para ter todo mundo disponível. Porque em setembro e outubro não vai ter descanso. Vai ser jogo atrás de jogo, decisão atrás de decisão. E quem quiser levantar taça vai ter que ter elenco, estrutura e nervos de aço. O Flamengo tem todas essas qualidades. E agora, com o time mais entrosado, com os reforços já integrados e com uma liderança sólida no Brasileirão, a expectativa é que a equipe entre num ritmo ainda mais forte. A meta é clara, conquistar tudo o que for possível. E o torcedor sabe que esse elenco é capaz. Mas, claro, nada vai ser fácil. Os rivais também estão se armando, o campeonato segue equilibrado, e qualquer vacilo pode custar caro. O Cruzeiro vem forte, o Palmeiras segue na cola, o São Paulo vai tentar uma arrancada com seus reforços, e até o Bahia e o Botafogo aparecem como surpresas que podem complicar. É por isso que cada detalhe conta. A preparação, a postura fora de campo, a gestão de elenco, tudo precisa estar alinhado. E o Flamengo, que já mostrou em outras temporadas que sabe como fazer isso, parece estar novamente no caminho certo. Enquanto a bola não volta a rolar, o torcedor segue acompanhando de perto, analisando, opinando, cobrando. E isso também faz parte. O Flamengo é gigante porque tem uma torcida que vive o clube 24 horas por dia. E nesse momento de pausa, essa presença é ainda mais importante. É ela que mantém a chama acesa, que pressiona por melhorias, que cobra postura. E quando o time voltar ao campo, pode ter certeza, vai ter Maracanã lotado, vai ter apoio, vai ter festa. Porque o torcedor quer mais. Quer título, quer conquista, quer ver o Flamengo no topo. E esse desejo, essa energia que vem das arquibancadas, muitas vezes faz a diferença dentro das quatro linhas. Então, os próximos dias serão de espera, mas também de movimentação. O Flamengo pode até não anunciar mais ninguém, mas as histórias seguem se desenrolando. Pode ter saída, pode ter reviravolta, pode ter surpresa. O mercado ainda está quente, e o clube segue atento. E se tem uma coisa que a torcida aprendeu é que no Flamengo sempre pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Um bastidor que muda, uma negociação que vira, uma decisão que surpreende.
É esse dinamismo que faz o clube ser tão grande, tão falado, tão acompanhado. E enquanto isso, a liderança está ali, firme, mesmo com a arbitragem atrapalhando, mesmo com os desfalques. O time está mostrando que tem força para superar obstáculos. E essa folga agora pode ser o combustível que faltava para arrancar com tudo na reta decisiva. Setembro chegou, e com ele vem a hora da verdade. A caminhada continua. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mercado de transferências está pegando fogo novamente, e os rumores envolvendo Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, parecem mais quentes do que nunca. Fontes internas dão conta de que Al-Khelaifi estaria disposto a fazer uma oferta considerada absurda pelo Flamengo, algo que, se concretizado, poderia redefinir o futebol sul-americano de maneira sem precedentes. A ideia do dirigente seria transformar o clube carioca em algo próximo ao PSG das Américas, um projeto ambicioso que incluiria contratações de peso, marketing agressivo e uma presença global inédita para um time da América do Sul. O burburinho entre empresários, olheiros e dirigentes de clubes sugere que Al-Khelaifi não estaria medindo esforços e que valores milionários estariam na mesa, o que elevaria imediatamente o Flamengo ao nível dos grandes clubes europeus, pelo menos em termos financeiros. A repercussão entre torcedores é intensa, alguns veem como uma oportunidade única para o futebol brasileiro, enquanto outros temem a perda da identidade do clube diante de um projeto que pode ser mais corporativo do que esportivo. A imprensa esportiva internacional acompanha atentamente cada passo do dirigente francês, especulando sobre jogadores que poderiam ser alvos desse projeto e sobre o impacto que uma injeção financeira tão significativa teria no mercado local. Se a proposta realmente se concretizar, o Flamengo entraria em uma nova era de profissionalismo e visibilidade internacional, mas também surgiriam desafios inéditos. Estrategicamente, o PSG das Américas exigiria uma reestruturação completa, incluindo treinamento, infraestrutura e um planejamento de marketing jamais visto no futebol brasileiro. A gestão do clube teria que lidar com a pressão de manter resultados expressivos dentro de campo, enquanto, fora dele, precisaria administrar contratos milionários e expectativas altíssimas de investidores e torcedores. Fontes próximas ao clube afirmam que a ideia de Al-Khelaifi é não apenas atrair craques internacionais, mas também criar uma marca global capaz de competir com os gigantes europeus em termos de receita e patrocínios. O cenário é cheio de especulações, desde jogadores brasileiros que poderiam ser seduzidos por salários astronômicos, até técnicos de renome mundial interessados em fazer parte de um projeto tão ousado. Torcedores dividem-se entre entusiasmo e ceticismo, questionando se o futebol carioca manterá sua essência enquanto se adapta a um modelo que privilegia cifras e visibilidade internacional. O burburinho nos bastidores sugere que, mesmo antes de qualquer assinatura, a notícia já transformou a percepção sobre o Flamengo, colocando-o no radar global de maneira definitiva. Além do impacto financeiro e esportivo, a suposta proposta de Al-Khelaifi poderia alterar profundamente a dinâmica da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Um Flamengo com recursos semelhantes aos do PSG teria condições de contratar estrelas mundiais e criar elencos capazes de competir de igual para igual com qualquer clube europeu, algo que até então parecia distante para times sul-americanos. A ideia de transformar o clube em um verdadeiro PSG das Américas envolve também mudanças em como os atletas são geridos, no marketing digital e na internacionalização da marca, incluindo redes sociais, merchandising e turnês internacionais. O mercado brasileiro já começa a reagir, com empresários especulando sobre valores de passe e a repercussão entre clubes rivais que poderiam sentir o impacto de uma mudança tão drástica. O rumor se espalha com rapidez, alimentando o debate sobre ética esportiva, sustentabilidade financeira e o equilíbrio entre tradição e modernidade. Torcedores se dividem entre a possibilidade de ver o Flamengo brilhar em escala global e o receio de que o projeto transforme o clube em uma máquina de marketing, deixando de lado suas raízes históricas e culturais que o tornaram símbolo do futebol brasileiro e da paixão nacional. Nos bastidores, o PSG já é visto como uma referência de ousadia e poder financeiro, e a intenção de Al-Khelaifi de replicar esse modelo no Brasil gera expectativas inéditas.
A transformação do Flamengo em PSG das Américas implicaria também na negociação de contratos com patrocinadores internacionais, negociação de direitos de transmissão e parcerias estratégicas que poderiam colocar o clube em outro patamar de receita, colocando-o em pé de igualdade com gigantes europeus. O rumor circula não apenas entre jornalistas e torcedores, mas também em ambientes corporativos, consultorias de marketing esportivo e até mesmo no Comitê Olímpico Brasileiro, que observa o movimento com interesse em potencial para o esporte nacional. Especialistas apontam que a concretização dessa proposta exigiria um planejamento cuidadoso e uma gestão de riscos afinada, pois o impacto financeiro seria gigantesco, assim como a pressão por resultados dentro de campo. A perspectiva de transformar um clube tradicionalmente brasileiro em um fenômeno global gera debates intensos sobre identidade, competitividade e legado histórico, especialmente porque o Flamengo é mais do que um time, é um símbolo cultural. E qualquer mudança radical deve considerar o equilíbrio entre crescimento e preservação da essência. Enquanto os rumores ganham força, torcedores dividem opiniões e o mundo do futebol observa atento. A proposta de Nasser Al-Khelaifi pelo Flamengo coloca o clube no epicentro das especulações globais. Se o PSG das Américas se concretizar, veremos mudanças drásticas em elenco, infraestrutura e marketing, mas também surgirão desafios para manter a tradição e a paixão que definem o Flamengo há décadas. O impacto esportivo, financeiro e cultural seria imenso, transformando o cenário do futebol brasileiro e sul-americano para sempre. Mesmo sem confirmação oficial, o burburinho alimenta debates em programas esportivos, redes sociais e conversas entre dirigentes, revelando o poder do rumor e a possibilidade de um projeto audacioso que ninguém imaginava ver tão perto da realidade. A expectativa agora gira em torno de negociações detalhadas, ajustes estratégicos e ansiedade de torcedores que sonham com um Flamengo que transcenda fronteiras, mas que, ao mesmo tempo, mantém a essência que o tornou amado em todo o Brasil. Cada movimento de Al-Khelaifi é analisado com lupa, e cada nova informação sobre possíveis valores e contratações aumenta o clima de expectativa e especulação, consolidando o burburinho como o grande protagonista do futebol neste momento. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!